meus lindões Cruiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quinta temporada de Cobra Kai, que estreou na Netflix nessa sexta-feira, dia 9. E esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo com spoilers, porque afinal de contas eu já trouxe um sem spoilers sobre a temporada toda. E aqui eu vou conseguir falar com detalhes, daquele jeito que vocês gostam, até mesmo que eu não pude falar ou que estava embargado, ou seja, tópicos que eram proibidos de falar, como um certo personagem que aparece nessa temporada. E aí, aqui eu vou poder falar sobre tudo. Obviamente também vão ter outros vídeos de Cobra Kai, como vídeos de teorias, que eu sei que vocês gostam muito. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui nessa quinta temporada a gente vê muitas resoluções, inclusive dos arcos que ficaram em aberto ali na quarta, como o caso da prisão do Chris, também o Daniel pedindo ajuda pro Chosen, a Tori lidando com a descoberta que o Silver pagou pra ela ganhar no campeonato, e também a ida do Miguel ao México pra procurar o seu pai. E aqui, nessa quinta temporada, eu sinto que a gente teve esses arcos muito bem finalizados, direcionados, mas ao mesmo tempo foi uma temporada que deixou muitas pontas soltas. Inclusive eu tava fazendo as anotações ali pro vídeo de teorias, e realmente tem muita coisa que pode trazer direcionamentos diferentes. Eu já tinha comentado no meu vídeo sem spoilers que os criadores falaram que eles tinham pelo menos ideia para mais 2 temporadas, então eu acho interessante porque eu realmente sinto que muitas coisas ficaram abertas. Ao mesmo tempo eu sinto que tudo que estava em aberto até então foi respondido aqui nessa temporada, como por exemplo as consequências, né, ali do campeonato, apesar de achar que foi uma consequência de pouco tempo, né, não parece que foi muita consequência, por mais que a gente tenha esse início de temporada com o Larusso querendo fechar ali o dojo, questionando muito os seus ensinamentos e também vendo que ele colocou em risco as pessoas e tudo mais. Isso é algo que volta muito rapidamente aqui na temporada, então eu sinto que algumas coisas que a gente assistiu até agora, elas não foram tão impactantes quanto a gente imaginava, mas ao mesmo tempo eu sinto que essa quinta temporada ela traz todo um novo direcionamento para a história, até com a inserção de novos personagens do Karate Kid, de uma forma geral, como foi o caso da Kim, como foi o caso do Barnes, como foi o caso da Jéssica, que acabou sendo muito importante para o direcionamento da Amanda e do entendimento da família do Larusso de uma forma geral, de entender as pessoalidades, já vou chegar ali. Então a gente vê que tem muito mais inserção de personagens e traz um direcionamento, até um amadurecimento assim para a temporada. Então, apesar de ter sentido que a temporada como um todo trouxe algumas coisas um pouquinho rápidas, eu também consigo entender o direcionamento do porquê precisou ser rápido dentro do direcionamento que eles quiseram dar nessa quinta. E aí eu vou pontuar isso ao longo do vídeo, porque eu senti que foram vários arcos nesse sentido. O dojo é um deles, obviamente, mas ao mesmo tempo toda essa questão do karatê, de uma forma geral, fica muito mais ali centrada no Daniel, já que o Johnny, ele tá muito mais envolto da família dele. Então a gente também tem muitos arcos espalhados aí pela quinta temporada. Mas antes de falar do arco de cada um dos personagens, eu queria falar algumas questões de produções, porque eu achei muito interessante que a série, ela pareceu ter tido um ganho de produção aí em algumas cenas. Eu senti que eles tentaram explorar algumas coisas diferentes, principalmente porque a gente sai do cenário da escola, a gente vai para esse cenário mais de férias, né? Então a gente tem algumas cenas, por exemplo, câmera de mão, deles escorregando ali no tobogã, tem uma coloração diferente para trazer mais esse verão, né? Eles colocam uma coloração mais amarelada, então eu senti que eles tiveram um cuidado para alguns momentos aí da série, e também, né, o clichê de ir pro México e também ser uma coloração mais amarelada ali. Então a gente vê que tem alguns experimentos, até mesmo ali no dojo, né, do Cobra Kai. A gente vê que a produção, de uma forma geral, né, é muito bem feita ali também. Como eu tinha falado, tem uma inserção de tecnologia, principalmente para trazer justamente a tecnologia que o Silver traz. A gente vê tanto um letteringzinho um pouquinho mais diferente ali no comercial dele, ou até mesmo quando vem ali o campeonato mundial e aí ele mostra como que ele faz o acompanhamento ali dos movimentos dos alunos para ter mais precisão e etc e tal. Então eu achei muito interessante como eles inseriram essas coisas novas, mas ao mesmo tempo trazendo a estrutura do que é a série. Eu tinha comentado muito sobre o foco nos adultos e nos adolescentes, que inclusive isso foi um questionamento que veio de vocês quando teve o trailer, né, que pareceu mais focado nos adultos, mas eu só sinto que realmente a gente teve um aumento do elenco dos adultos e de fato a temporada como um todo ela traz um amadurecimento numa forma geral, mas eu sinto que eles seguem a estrutura do que a gente viu nas temporadas anteriores. Então a gente tem ali
discussão entre os adolescentes, eles também acabam envolvendo bastante os adolescentes nessa briga de adulto, tanto que eu tinha falado que a gente tem até algumas cenas que elas são mais violentas, né? Pô, a gente tem uma cena aí de um sensei batendo no que seria o adolescente, né? Que é a Kim ali com a Tori. Então, isso são coisas que a gente não via nesse nível, assim, nas temporadas anteriores, tanto. Teve sim toda a situação ali com a Raya, mas o Raya ele já é um maior de idade, né? Então, é mais essa relação mesmo adulto e adolescente, vamos colocar dessa forma, que também já demonstra que a série tá falando que eles estão crescendo. Então a gente sai um pouco desse cenário de escola, mas a gente fica com esse cenário do dojo, das férias. Então ainda assim tem um envolvimento deles que é muito grande. E também, né, tem a grande briga do final da temporada. Essa grande briga acontece aqui. E também a inserção do campeonato mundial, que do meu ponto de vista, o campeonato mundial é justamente para também trazer esse amadurecimento da temporada como um todo, de que a coisa tá escalonando. E eu sinto que a quinta temporada, de uma forma geral, ela traz esse escalonamento, né, ali dentro da ambição do Silver. Isso foi um dos questionamentos que eu tive com o final da quarta temporada. Beleza, o Silver, ele ganhou ali o campeonato, o Miyagi-Do não poderia, teoricamente, mais existir. A gente vê aí ao longo da temporada também ele comprando os outros dojos, então ele também tá trabalhando na inexistência de outros dojos pro Cobra Kai ser realmente um lance mundial ali, né, de uma forma geral. Então ele tá sempre pensando pra mais, pra mais, pra mais. Inclusive, isso é uma cabeça muito de empresário. E o Silver, ele vem justamente com essa persona ali que faz parte dele. A gente vê que tudo foi business, né? Até mesmo quando eles constroem a relação do Silver com o Chris, a gente já vê uma história ali do passado que insere esse campeonato mundial que já era um desejo dele. Inclusive, esses flashbacks eu tinha falado lá na quarta temporada, que é interessante porque eles conseguem inserir qualquer história que independe do Karate Kid, né? E isso é até interessante porque o ator que faz o LaRusso, ele chegou a falar numa entrevista que Cobra Kai pode se tornar uma grande franquia, inclusive da Netflix, tendo vários spin-offs, independente do que acontecer aqui em Cobra Kai. E de fato é verdade, porque eles têm justamente essas liberdades criativas de trazer até mesmo o contexto do passado que teoricamente faria parte ali do Karate Kid, ou pós Karate Kid, ou até mesmo antes do Karate Kid. Enfim, eles conseguem trazer muito bem histórias que não existem, mas que complementam o que a gente acompanhou aí dos filmes e também aqui na série. Então eles reutilizam bastante desse recurso aqui também para contar mais da história do Silver com o Chris, dar um aprofundamento nessa história para justamente trazer essa ambição de se tornar algo mundial, não só ali local. E eu acho que eles podem explorar muitas coisas mesmo depois da prisão do Silver, até porque a gente vê, né, que o Silver, ele sempre falou sobre o dinheiro, sobre os recursos que ele tinha, por mais que o policial tenha falado, ele vai precisar realmente de um bom advogado, muitos recursos e tudo mais, eu acho que isso seria um aspecto para, por exemplo, numa próxima temporada, ele sair um pouquinho de cena, mas ele retornar também. Eu acho que ele teria uma história um pouco mais fácil que a do Chris na prisão, por exemplo, mas enfim, isso é uma discussão para o vídeo de teorias, pra gente ver como que vai cada um deles, né, o arco deles de uma forma geral, mas o que eu quero dizer é que a gente vê que a temporada como um todo vem com essa história que traz uma seriedade de negócios, né, tanto ali pro karatê quanto pra ele de uma forma geral. E eu sinto que isso, de uma forma geral, as narrativas também precisaram amadurecer. A gente vê amadurecimento tanto no arco do Miguel, já vamos chegar lá, também no arco do Johnny com relação à família, até mesmo a família do LaRusso com relação a ele. A própria Sam, que eu tinha comentado, eu sinto que aqui ela segue para um direcionamento de amadurecimento e tudo mais. Então, eu sinto que, de uma forma geral, eles têm trabalhado muito o amadurecimento individual dos personagens, mas da história como um todo. Tem virado uma história muito mais adulta do que adolescente. E a gente sente isso também com o elenco, né? Então, a gente tem mais representações de adultos. O que no início, ali na primeira, segunda temporada, a gente tinha o Johnny e o Daniel. Agora a gente tem o Johnny, o Daniel, o Chris, o Silver, a Kim, o Mike Barnes, o Chosen. Então, assim, é natural isso ser sentido narrativamente na história também. E falando na história, né, vamos falar sobre o arco individual de cada um desses personagens, como que
colidiu com outros que a gente nem imaginava, tipo Tori Chosen, eu achei sensacional, já vamos chegar lá. E aí a gente chega a falar do final, dos encerramentos, das coisas abertas que ficaram aí. E, de uma forma geral, a história, como que foi essa finalização da 5ª temporada. E, gente, pra falar do Silver, lógico que a gente também tem que falar da Kim, principalmente porque eu acho que ela foi uma adição muito boa. Ela é uma personagem mais impiedosa. Ela não é tão ruim quanto o Silver, mas eu sinto que ela é uma personagem muito diferente do que a gente viu até agora, porque ela não se desdobra pro Silver. Não é sobre o que ele tem, necessariamente, mas sim sobre o legado que ela vai construir. E eu sinto que isso é essencial pra personagem, até mesmo pro futuro dela em Cobra Kai como um todo. Mas eu gosto muito que ela é uma personagem que não se dobra fácil. E a gente tem cenas incríveis aí, mesmo que seja um ensinamento pesado ali pra Tori. Nossa, eu fiquei com muita pena dela. Ainda assim, é um ensinamento um pouco duro, literalmente, né? Porque a gente tá falando de uma pedra. Mas ela também é uma adição de método pro Cobra Kai. A gente vê muito disso no Miyagi-Do, né? Tem ali o Johnny com o Daniel, também o Chosen agora. Então eu acho que ela traz muito as origens, né, do karatê, mais o envolvimento dela com o Cobra Kai. E eu acho que vão desenvolver mais a personagem com a vinda do Chris ali na próxima temporada. Inclusive dessa mistura de ensinamentos. Eu acho que pode ser muito interessante, mas a gente fala isso no vídeo com teorias. Eu vou falar sobre o Johnny, mas incluindo vários arcos, como do Miguel, do Rob, porque a gente vê que foi um arco muito envolto de família ali deles, né? Não tanto necessariamente do envolvimento do karatê. A partir da metade da temporada é um pouco mais, mas esse início é muito sobre resoluções de uma forma geral, né? E tudo isso também vem com a vinda ali da Carmen, tá grávida. Eu achei interessantíssimo e eu preciso dizer pra vocês, gente, que no momento que eles foram na balada e eles ficaram despreocupados, não, o Silver não vai fazer nada, eu acho que ele não tá esperando. Gente, eu juro que eu temi por esse bebê, principalmente quando a Amanda e a Carmen estavam tomando um drink ali na casa dos Larusso, né? E aí veio alguém antes da gente descobrir que era uma raia. Eu falei assim, meu Deus, vão destruir de novo a casa dos Larusso e esse bebê corre bem. Eu senti por eles, porque isso, pô, traria uma pessoalidade gigantesca. Mas assim, né, a gente nunca viu necessariamente ninguém morrer aqui em Cobra Kai, então eles não tirariam a vida de um bebê. Mas eu juro que eu fiquei assim sentida, principalmente porque era muito recente e tal. Enfim, mas a gente vê, né, isso também refletir na personalidade do Johnny como um todo, trazendo uma responsabilidade maior pra ele. E é até interessante que em certo momento da temporada a gente vê quase como uma inversão de papéis entre o Johnny e o Daniel, que ele até fala assim, meu, você tá com cheiro de bebida, esse não é você, como assim? E um complementa o outro, e é muito legal essa construção da relação, porque isso foi algo que a gente sempre veio falando aí sobre como seria a relação deles com a junção do dojo, e eu sinto que aqui a gente tem algo bem orgânico, inclusive com a vinda ali do Chosen, né, eles não ficam mais brigando entre eles, eles realmente conseguem construir uma relação ali, e isso também traz um amadurecimento pro Johnny, mas sem perder a essência dele, principalmente quando a gente tem esse momento da conversa do Johnny com o Daniel, a gente vê que os métodos do Johnny não estavam dando certo e que ele pode ser sim responsável, mas ainda utilizar da personalidade do Johnny, né? Então quando ele fala, então briguem aí até resolver as coisas e tudo mais. Então eu achei super interessante o desenvolvimento do Johnny e eu acho que ele precisa assim de uma redenção maior, principalmente com relação a essa parte paterna. Aqui nessa temporada eles trazem muito forte, eu acredito que nas outras também vinha, mas aqui eu acho que fica muito implícito, principalmente pelo amadurecimento dele falando ali que a vida dele toda foi moldada pelo momento dele ali do Karate Kid com o Daniel. E então a gente vê momentos em que o Johnny, ele quer sim ser um pai mais responsável, ele sabe sim os problemas que ele causou na vida, principalmente ali do Rob, ele aprendeu muito nessa relação com o Miguel, e a gente vê, né, ali no momento que ele vai atrás do Miguel, também é um lance bem paternal, mesmo que ele não tenha tanto envolvimento, é mais na busca dele, né? Mas ao mesmo tempo é um momento que ele constrói essa relação com o Robin. Então eu achei muito interessante como eles fizeram essa construção. O primeiro episódio, de uma forma geral, é muito família, né? A gente vê muito do Miguel ali com a relação do pai, a gente vê a Sam também com o Daniel, a gente vê o Johnny tanto com o Miguel quanto com o Rob, e tendo essa percepção de que ele precisa de mais responsabilidade e tudo mais. Então eu achei interessantíssimo, assim, como eles construíram essa relação e essa
essa responsabilidade nele, até porque o Johnny, ele é um dos meus personagens favoritos, sabe? Ele tem suas falhas, ele admite suas falhas e ele também tá disposto a amadurecer, mas sem perder a essência. Eu acho que eles fazem muito bem até essa quinta temporada que a gente acompanha aí, né, de Cobra Kai. Dito isso, a gente vê que o arco do Rob e do Miguel, apesar de ter sim seus momentos que vão ali pro dojo, né, o Miguel, ele tem esse lance do campeonato, que ele já tá mais confortável, porque não é algo mais obrigatório do ponto de vista dele, e o próprio Rob, com a relação ali com o Kenny, eles têm sim suas personalidades, mas eu sinto que foi pouco aqui nessa temporada, então tá bem mais envolto, assim, da família, mas vamos falar de cada um. Miguel, quero começar falando sobre ele, porque ele foi um gancho da quarta temporada, e eu senti aqui, esse foi um dos arcos que eu achei que foi muito corrido, foi algo que foi resolvido em 2 episódios, um episódio, já não lembro mais a ordem exatamente, que eu acabo misturando momentos, já não sei falar mais que episódio foi quando é maratonável, assim, mas enfim, foi algo muito rápido. Eu compreendo porque que eles fizeram isso pra direcionamento narrativo, mas ao mesmo tempo me passa uma sensação de que as coisas foram meio que mal construídas, então tinha alguns momentos meio absurdos que era pra dar um direcionamento que eles precisavam pra história, que nitidamente eles precisavam de mais tempo pra fazer um desenvolvimento e fazer sentido. Por exemplo, né? Ele salvou ali o filho do Hector com a nova esposa dele. E aí, por causa disso, ele fala, nossa, você é família, então vamos lá na minha casa e tudo mais, jantar. E eu sei que em alguns países isso é bem comum, deles realmente abraçarem e falar, não, nossa, você fez algo por mim, então vamos lá, é família. Mas eu não sei se é o ponto, por exemplo, dele já dormir na casa do cara, sabe? Então tiveram algumas coisas que eu senti que precisava de um desenvolvimento maior e que tiveram algumas conveniências, mas ao mesmo tempo eu entendo por que eles precisaram fazer assim. Senão esse arco do Miguel mesmo, eles iam precisar pelo menos fazer uma meia temporada dele no México, sabe? Assim como a decepção dele com o pai. Então a gente teve só ali no diálogo dele perceber que o pai dele, ele era um cara que, mesmo que a mãe do Miguel tenha escolhido ir embora, ele já era um cara que abandonava a família por causa dos negócios dele, que eram ilegais, etc. Então, de novo, você compreende o porquê disso tudo, mas eu senti que foi algo muito rápido, eu imaginava que teria um desenvolvimento maior, de repente até mesmo uma decepção dele ali com a mãe, que existe isso também, de novo, muito rapidamente, mas eu senti que precisava de um pouquinho mais de desenvolvimento, mas de novo, eu entendo porque foi nesse direcionamento, é mais pela sensação mesmo de que algumas coisas aconteceram rápidas, dentro do que seria uma realidade, vamos colocar dessa forma. Enfim, e com isso, né, eu sinto que o Miguel, ele tem um arco, de uma forma geral, na temporada, muito mais em paz. A gente vê que ele não se envolve tanto nas tretas, sabe, da galera. Ele tá mais confortável com o karatê, caso precise ali competir o mundial, não é uma super obrigação, não tinha uma pressão atrás dele. Até mesmo com relação a Sam, quando ela quis terminar, ele ficou sem sentido, mas ele respeitou muito a decisão dela. Então eu sinto que o Miguel, ele também é um personagem que tem um amadurecimento muito nítido, que veio ao longo das temporadas, e isso fez com que nessa quinta temporada ele tivesse um arco mais tranquilo. Isso também com relação ao Rob, gosto de como eles resolveram ali a situação deles, talvez um pouco mais simples do que a gente imaginava, tendo em vista que a rivalidade deles era quase equivalente à que era do Daniel com o Johnny, mas o Daniel e o Johnny perpetuou por várias temporadas, né? Mas ao mesmo tempo, né, como tem toda essa questão da família, vai ser interessante que eles de fato fiquem em paz, né, para que a família não tenha tantos problemas ali. Então isso também é sentido no arco do Rob. Eu sinto que ele também tem um arco mais tranquilo, até mesmo com relação a Tori, ele não teve tantos problemas, eles se afastaram ali quando eles terminam, né, o relacionamento, então não tem tantos problemas envolto, fica muito mais focado ali na Tori do que no Rob em si, com o término do relacionamento. Então eu senti que eles foram personagens que tiveram menos destaque, vamos colocar dessa forma, mas ao mesmo tempo eu não sinto que é tipo, eles foram esquecidos. Eu sinto que faz sentido para a história do que foi contado aqui como um todo, e eu acho que eles vão ter uma participação maior mais pra frente, principalmente com os campeonatos aí. E esse amadurecimento deles também é sentido quando eles escolhem o Hulk ali pra competir, né? Diferente do Hulk e do Dimitri, eu senti que eles sim foram arcos que ficaram
ficaram um pouquinho mais de lado. O Hawk, ele tem aquele lance da personalidade dele, e aqui o Hawk retorna. Eu queria que eles tivessem desenvolvido um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo, dentro do que já foi construído do personagem, é compreensível também essa mudança aí, dele falar, não, então é o Hawk aqui pra luta, dele entender as nuances da sua personalidade, que pra ser o Hawk, ele não precisa ser o cara que faz bullying, né, mas que ele pode utilizar dessa força, dessa imposição dele como Hawk, principalmente quando a gente vê alguém como Kenny, né, zoando ele e tudo mais. Mas como eu falei, eu senti que ele e o Dimitri, eles ficaram meio de lado. Eu até cheguei a ver que teve comentário que o pessoal falou, ah, não falou muito do Dimitri, então ele deve ter um arco importante. E eu sinto que não, sabe? A gente tem destaque para outros personagens que eram mais secundários, como o Kenny, que já vinha de desenvolvimento da temporada anterior, mas também ali, até mesmo porque nessa temporada a gente tem algumas resoluções, tanto ali da Sam com a Tori, o Miguel com o Rob, então precisa de novas rivalidades. Mas ao mesmo tempo, um aspecto que eu tinha falado já no meu vídeo sem spoilers, é que eu sinto que eles não fazem repetição de história. Então, por exemplo, ali, que viria como a nova arquirrival ali, ela já consegue se entender com a Tori até o final da temporada. Então não vai ter necessariamente uma briga entre duas personagens femininas. É até interessante pensar como que vai se dar aí a história. Então foi como eu falei, eu sinto que de uma forma geral eles trazem um arco de amadurecimento para vários personagens, então a gente não vê tantas rivalidades. A rivalidade fica realmente ali entre os adultos, e depois da finalização ali com o Silver, vamos ver, né, como que vai ficar essa rivalidade. Não podemos esquecer do Chris, que saiu ali, então ele pode reconquistar as pessoas do Cobra Kai, como tipo, vocês foram enganados pelo Silver, eu também fui enganado pelo Silver, então vamos fazer o Cobra Kai o que ele realmente é. Acho que pode seguir por um lado assim, de novo, tô me antecipando aqui nos vídeos de teorias, mas que poderia resgatar alguém como o Kenny, por exemplo. Eu sinto, pensando agora, que a gente tá perdendo meio que os vilões entre os adolescentes, né? O Kenny mesmo, por exemplo, né? Ele é um personagem que vem muito hardcore aqui. O próprio Rob, ele acaba trazendo, tipo, um shade, assim, pra ele, falando assim, ah, você reclamava do bullying, mas quem tá fazendo bullying agora é você. E você, justamente por ter sofrido, sabe o quão ruim é isso. Então a gente vê o Anthony muito na mão dele, mas ao mesmo tempo também conseguindo ir pro karatê. E o Kenny, ele é um personagem que eu sinto que essa temporada conseguiu trazer mais as motivações dele. Você consegue compreender. Eu achei muito interessante a relação dele com o Silver ali, porque ele fala, ah, você sempre tá seguindo os outros. Você seguia seu irmão, você seguiu o Rob, aí você segue mais outra pessoa, você me segue. Não, faça coisas da sua vontade. Então eu acho que ele é um personagem que ainda pode mudar muito a personalidade dele, entender das coisas que ele quer e ainda assim ser um pouquinho vilão, até ele ter esse entendimento que a violência não é a resposta, né? Que é algo que vem muito forte aqui, mesmo que a gente tenha essas cenas que são, nossa, várias brigas, muita briga, muito adolescente brigando e tudo mais. Aqui já chega a ter espadada, inclusive, mas aí mais no arco dos adultos, já vamos chegar lá, tem muita coisa pra falar. Mas ao mesmo tempo a série sempre trouxe essa questão, né, de utilizar o esporte de forma violenta, até vem daí o afastamento da Sam, tanto que nessa temporada como toda a gente vê muito mais embates de dojo do que necessariamente o bullying pelo bullying, apesar de ter sim a sua cota de bullying aí. Nossa, tem uma do Anthony da privada que é pesadíssima, assim. E falando na Sam, né, eu também falei que ela teve um amadurecimento, mas de novo, gente, a Sam, ela é uma personagem que eu não consigo gostar, assim. Eu acho que é uns dramas muito bobinhos, sabe? Apesar de compreender do porquê, como que leva, também compreender, assim, você tem que entender, a pessoa ela teve uma vida boa, então esses vão ser os dramas da pessoa, mas assim, quando a gente chega no início da temporada e aí o Miguel, tipo, Miguel tá fugido, ele liga e fala, meu, e sei lá o que, e ela tá assim, ai, eu perdi o campeonato. Ai, sabe, eu dei uma revirada de olho, eu falei assim, ai, gente, mas depois, conforme vai tendo todo o lance ali com a Tori, né, e tudo mais, até do próprio Miguel falar, pô, eu já fui do Cobra Kai, eu imagino como foi difícil pra ela admitir tudo isso. E aí ela vai pra casa da Tori, ela entende a vivência da Tori e aí ela passa a ter mais empatia, sabe? Então o amadurecimento dela é construído ali, mas ainda assim é uns drama bem adolescente ainda, sabe? Por exemplo, quando a gente tem o Miguel, o Rob, eles têm dramas muito reais, assim, tipo, abandono de pai, viveu muito tempo na rua, e a Tori, os problemas da família, dela ter que sustentar a própria família,
parente doente, então tudo tá nas costas dela. E a cena ali, tipo, ai, eu não venci o campeonato, sabe? Não é nem questão de comparação ou de briga feminina, tá? Pelo amor de Deus, gente, é mesmo o drama que é envolto da cena. Pra mim é muito, tipo, não. Até o irmão dela, por exemplo, que tem a mesma vivência, pô, ele sofre um super bullying ali no colégio, sabe? Ele também praticou o bullying dele justamente por ser esse playboy e tudo mais. A cena, ela parece que não sai muito da bolha, sabe? Eu acho que esse é meu problema com a personagem. Teve um aspecto que eu gostei da cena, apesar de não curtir tanto o drama dela, é de ver ela mais também como uma adolescente normal, tipo, querendo realmente sair um pouco disso, saindo com as amigas. Isso foi algo que realmente me fez gostar até mais da personagem, porque ela não tava reclamando das coisas bobas. E dito isso, né, é por isso que eu também gosto tanto da Tori, porque ela é uma personagem que ela traz muita realidade, a dureza da vida. Pra mim, ela é a que tem o arco mais foda entre os adolescentes, sabe? Até porque, justamente por ela não ter muito envolvimento da família, ela acaba tendo muito envolvimento com senseis. Os senseis dela vão ser o espelho pra ela. Então eu achei muito interessante como essa temporada desenvolveu tanto a relação dela com o Chris, que era uma pessoa que ela confiava, inclusive por isso ela tava no Cobra Kai e ela tava meio de bode expiatório ali pra ele e tudo mais, mas também com relação a Kim, né? Quando a Kim faz ela bater na pedra, nossa, gente, cena pesadíssima, sabe? Então eles trazem toda a força da personagem ali também, das coisas que ela passou, mas o que me surpreendeu muito foi a influência do Chosen com ela. Isso, gente, era algo que eu não imaginava e fez total sentido pro arco do que ela tava passando ali, de ter descoberto que ela não necessariamente ganhou o campeonato, né? Ele fala muito sobre honra e a gente vê esses conflitos na personagem em vários momentos, sabe? E eles trazem uma profundidade em vários aspectos, como por exemplo, ela tava ali ajudando o Chris de bode expiatório e tal, mas ao mesmo tempo quando ela entende que estar no Cobra Kai também pode ser um aspecto importante para ela conseguir ir para a faculdade, dela dar uma vida melhor para a família. Gente, esse é o drama adolescente muito real que eu falo, assim, sabe? Porque ela sabe que não é algo bom, mas que ao mesmo tempo ela não tá fazendo também nada de errado, sabe? Ela só tá ali num dojo que a pessoa que faz parte, no caso Silver, tem uma índole super questionável, mas ela pode ter uma vida melhor. E eu queria muito que as pessoas ali do Miyagi-Do, numa forma geral, até mesmo o Larusso, né, agora sabendo do estilo de vida da Tori, às vezes fazer com que ela tenha um direcionamento bom e que ela não precise estar no Cobra Kai pra conseguir essas coisas, sabe? Então eu acho que ela é uma personagem que ela tem essa dualidade, eu acho que é muito bem escrito o drama dela, a vivência dela, então é uma personagem bastante complexa e eu gosto muito do desenvolvimento dela aqui nessa temporada, sério. O que eles deixaram de lado de alguns personagens foi tudo construído aqui na Tori e eu acho que precisava disso, a personagem é impressionante. E já que eu tava falando do Larusso, quem sabe ele não ajuda aí a Tori, né? Nessa temporada a gente vê que ele tem uma personalidade muito grande, o que é interessante até mesmo com a vinda do Mike Barnes, que veio também como esse homem diferente, esse homem que não quer ali mais na rivalidade. Inclusive, como o Mike Barnes não teve uma grande participação, já vou fazer esse parênteses aqui pra falar dele, porque me gerou certa frustração, porque já tava rolando os papos, né, que ele iria aparecer. Se eu não me engano, teve até material que já tinha confirmado que ele iria aparecer, e ele foi um dos personagens que eu não podia falar de jeito nenhum, nem tipo assim, aparece, não podia falar no meu vídeo sem spoilers. E aí, eu senti que ele é um personagem que ele ficou um pouco jogado, até mesmo quando ele retorna ali no final da temporada pra luta, ele logo apaga, ele não faz parte da luta de fato. Então, me passou uma sensação que é muito assim, ou o ator não queria fazer cenas de luta especificamente, ou cortaram coisa dele, porque ficou muito estranho, assim. A participação dele veio muito mais, tipo, pra ter essa sensação de todos contra o Silver. Então eles trouxeram aquela pessoalidade da loja, né, do Silver ter colocado fogo ali na loja do Mike, e de ter algumas cenas um pouco mais, como que fala, turbulentas, mas não é a palavra certa, mas tipo, não, vamos lá na casa dele, e é isso aí. Ou dele sequestrar ali a limusine e a gente ficar tipo, meu Deus, é o Silver, mas o Silver não põe a mão na massa. Essa cena, inclusive, é bem interessante, mas o que eu quero dizer é que eu sinto que ele vem mais como um easter egg, tipo, aparição e tal, do que necessariamente fazer uma mudança real. O que é triste, porque eu queria ver mais do Mike Barnes, mas eu entendo também que nessa temporada especificamente, ele não encaixaria muito no drama, seria mais um problema pro Daniel, talvez lá na frente, não sei,
Não sei se também encaixa do jeito que a história tá, ele aparecer no momento pra brigar com o Daniel, enfim. E só um adendo, eu particularmente gosto deles mostrarem, né? Ah, ele era um vilão e agora ele é um homem mudado. Tudo bem, sabe? É isso que é crescer, você condena as coisas que você fazia quando você era adolescente, sabe? Mas eu infelizmente sinto que se não tivesse a participação dele, não ia fazer muita diferença pra história em si. Pros fãs, com certeza faz toda a diferença, é uma participação importante e tudo mais. Mas, por exemplo, a Jéssica mesmo, ela traz mais direcionamento de história do que o Mike Barnes aqui no caso, né? Porque ela foi essencial ali pro arco da Amanda, porque nessa temporada especificamente a gente vê o LaRusso ele tão fissurado, meio que é algo que vem desde a quarta, né? Mas tão fissurado nessa história do karatê, a pessoalidade dele com o Silver, que isso acaba tendo problemas no casamento dele. Isso é algo que já vem desde a quarta temporada, a Amanda já tava assim de saco cheio de algumas atitudes e aqui é quase uma separação, né? Mas a Jéssica ela vem com esse direcionamento de tipo, cara, é que você não viu, sabe? Era muito intenso, ele realmente traumatizou, a gente tá falando de trauma, a gente não tá falando só de uma pessoa que você odeia, sabe? A gente tá falando de trauma, então o buraco é muito mais embaixo. Então ela acaba vindo até por uma cena engraçadinha, né? E vem com esse paralelo da história delas, né? De tipo, vem a mulher que vem zoar elas e acaba dando em briga. Então, nossa, se até isso deu briga, porque esse trauma aqui é menos importante. Não que a Amanda achasse isso, mas dela entender essa intensificação. Então, eu achei extremamente importante esse arco, tanto pra Amanda quanto pra Sam, de ser realmente um, não, ó, tamo junto, então vamos acabar aí com esse rabo de cavalo. Enfim, então eu gostei muito de como eles trouxeram isso, e até mesmo um maior desenvolvimento pro Chosen. A gente tem esse momento ali dele com a Tori, também tem um momento mais individual dele, pessoal dele, da mulher que ele ama, mas também tem toda a questão do envolvimento dele com o plano ali, dele também ser tipo meio um bode expiatório ali com o Silver e tudo mais. Também foi algo que foi muito rápido, eu achei que ia perpetuar mais, teria sido interessante, inclusive, até às vezes ele poderia ajudar mais a Tori em outros momentos, mas de novo, entendo porque foi da forma que foi, e eu acho que o Chosen, ele vem justamente pra untar toda essa questão da junção dos dojos. Então ele acaba trazendo um aspecto adicional e muito interessante quando a gente vai para o momento do campeonato mundial, sobre essa junção de estilos de luta diferente. E eu acho que isso até traz um direcionamento muito futuro, né? De tipo, esse é o futuro do karatê, deles ficarem mundialmente conhecidos e não o Cobra Kai, né? Até porque o futuro deles é incerto depois que vazou, né? Que o Silver de fato comprou lá, pô, isso pode causar uma desclassificação de repente? Eu sei que é referente ao campeonato anterior, não ao mundial, mas se eles quiserem, eles, não tem boa índole. Mas enfim, não acho que o Cobra Kai vai ser desclassificado, mas poderia ser um aspecto. E teve um aspecto que eu gostei muito aqui nessa temporada, é que eles trouxeram uma narrativa que vai e volta. É que ela constrói uma importância de um exercício e depois retorna. E a gente tem dois momentos assim nessa temporada. Um é quando a gente vê o proteger o ovo, né? Então todo aquele momento do tablet é essencial para o ensinamento do Chosen, o que é muito legal, porque antes a gente via ensinamentos do Daniel e do Johnny ali, e como o Chosen vem mais forte aqui e tem a inserção dos ensinamentos do dojo dele, também é uma forma da série mostrar a inserção desse ensinamento para os alunos ali, para os adolescentes. E o mesmo acontece com a Kim, que ela vem com aquele exercício de seguir o líder e tudo mais. E aí, naquele momento que a gente vê que a Tori ali não se encontram, no final elas se encontram sim, vai ser essencial contra a própria Kim. Então é muito interessante ver como a série como um todo utiliza esses novos ensinamentos e como eles são inseridos na prática. Então eu gostei muito que eles trouxeram esse retorno aqui na temporada. E aí, né, quando a gente chega nesse momento do campeonato mundial, o que eu sinto até dos incômodos aí, pequenos incômodos, porque eu achei que a temporada como um todo foi realmente muito boa, eu me envolvi pra caramba, mas eu sinto que justamente por a gente ter a entrada desse campeonato mundial, essa quinta temporada como um todo, ela é uma temporada de passagem, e por isso a gente tem tantas respostas de coisas que estavam abertas desde a primeira temporada, sei lá,
mas pelo menos as coisas da quarta temporada foram respondidas. Então a gente viu o envolvimento do Chosen, a gente viu a conclusão do Miguel, a gente teve o desenvolvimento da Tori com relação ao título dela ter sido comprado, a gente teve a resolução ali do Chris na prisão, já vou falar dele. Então o que eu quero dizer é que eu sinto que muitas coisas que pareceram meio corridas e mal colocadas foi tudo porque essa temporada como um todo é um grande direcionamento para esse campeonato mundial, para trazer inclusive a grandiosidade para o final da história como um todo. Então é por isso que eu falo, tem coisas corridas? Tem, mas é compreensível? É. E eu acho que a temporada, no geral, ela é compreensível justamente para esse direcionamento. Agora, é lógico que eu não podia deixar de falar do Chris. Eu deixei o Chris por último porque, apesar dele ainda estar envolvido, o arco dele é mais individual e muito surpreendente, porque, gente, eu vou falar aqui, me chame do que quiser, mas eu comprei a história desse homem, me senti muito enganada, cara. A primeira coisa que eu quero falar, antes de entrar no desenvolvimento dele aqui, é que eu gostei de como, mesmo ali na prisão, eles conseguiram trazer a história dele ainda para as coisas que aconteciam ali no dojo de uma forma geral. Então a Tori, ela veio como essa ponte. Gostei muito também do Daniel e do Johnny enganando ele. Quando eu vi ele, tipo, eu vou pagar advogado, sei lá o que, eu falei assim, não, gente, não erra de novo. E aí eles fizeram um tchablau ali nele e falou assim, no mercy. Eu achei sensacional, mas Crazy é Crazy. E é lógico que ele ia dar o jeito dele, então ele conseguiu enganar todo mundo ali na prisão, conseguiu me enganar, sabe? E eu achei, gente, sensacional como eles desenvolveram isso, porque ele tá lá ali falando coisas que a psicóloga quer ouvir. Aí no início até fala assim, ela tá comprando história, mas eu não tô comprando história. E aí vem com a primeira surpresa que ela falando assim, meu filho, eu tenho anos de experiência nisso, eu sei muito bem quando alguém tá me enganando. Aí você fala, beleza, ela não comprou história. E aí depois você vai acompanhando, você fala assim, meu Deus, estão construindo o arco de redenção do Chris, nunca achei que isso iria acontecer. Mas beleza, né, tô aqui aberta, porque afinal o Johnny também teve o seu lado na história, falou coisas reais, coisas profundas, e tá aí, gente, o problema do abusador psicológico, entendeu? Que ele traz meias verdades ali pra você, aí você crê nele, você vai sendo levado e no final o cara não mudou nada, o cara continua sendo um escroto, sabe? Com todo respeito ao Chris, eu gosto dele como esse vilão, sabe? É que nem eu tinha falado, o Silver, ele é um cara mais elegante, um cara mais negócios, e a gente vê como isso se dá com a história como um todo. Mas o Chris é um cara bruto, ele é um cara que, assim, você não passa por cima dele, senão o problema vai ser seu, vai ser grande. E aí, né, ele já era o sensei da galera, e agora o Silver vai pra lá. Será que o Silver vai conseguir se tornar o sensei ou eles vão ser leais ao Chris, né? Enfim, muitas coisas ainda pra discutir sobre esse arco de prisão, mas sério, eu achei surpreendente, o que torna também mais medonho o futuro aí da série, né? Porque o Chris, ele vem sangue nos olhos até o fim. Ele é um personagem que essa temporada já mostrou, ele não vai ter redenção, ele vai ser ruim até o fim e agora pior ainda, sabe? Então, sério, parabéns aí, me enganaram. Conta aí se você foi enganada, não quero ser a única, sabe? Mas eu fui enganada pela semi-redenção do Chris. Estou muito curiosa pra saber como vai se dar, né, essa escapatória dele, até porque tem coisas pra gente discutir, mas isso vai ser no vídeo de teoria. Já dei pequenas pistas aí do que eu vou falar no vídeo de teorias, mas vamos falar bastante do Chris, inclusive. Mas é isso, gente, foi como eu falei, tiveram surpresas boas nessa temporada. Acho que tem arcos que são muito especiais, como é o arco da Tori, o arco do LaRusso também achei muito interessante. Também gosto do arco do Johnny ser mais envolto da família, porque é um aspecto que vem dele desde a primeira temporada. Em algum momento a série, ela precisava dar esse foco nele. Então, particularmente, não me incomoda ele ficar um pouquinho distante ali do dojo, do karatê de uma forma geral, até porque depois ele retorna e tá envolto de toda a história. Também trazem pessoalidade pra ele. Ai, nossa, eu quase esqueci de falar. Gente, a cena do Chosen sendo cortado, sério,
eu senti muito, 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 muito. Eu imaginava que ele não tinha morrido, isso a série não me enganou. Mas foi realmente forte, né? Tudo ali em volta que aconteceu na casa do Silver foi realmente muito intenso, sabe? E é isso que eu falo, né? A série, trazendo o amadurecimento dos personagens, dos adolescentes, também permite com que a gente tenha cenas que aproximam a gente do que era o Karate Kid. Então, as referências, elas não ficam só necessariamente nos personagens, mas na essência da história. E a essência vem justamente com esse grande campeonato, que vai ser a finalização de tudo. Então, assim, é uma temporada que eu gosto muito. Eu acho que ela tem, sim, seus problemas, tanto de desenvolvimento, de alguns arcos. Acho que alguns personagens são esquecidos e eu gostaria de ver mais o desenvolvimento desses personagens. Eu acho que ela é uma temporada que tem falhas, mas ao mesmo tempo é uma temporada que traz o que se propõe, que é muito entretenimento e muita luta boa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa quinta temporada? O que vocês sentiram falta? E o que mais vocês gostariam de destacar e que eu não acabei falando aqui, mesmo sendo um vídeo super longo? Eu sei que deve ter faltado alguma coisa, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!